E por aqui a gente vai repercutir um estudo divulgado na semana passada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, um estudo sobre projeções do agronegócio com objetivos de indicar direções de desenvolvimento e fornecer também subsídios aos formuladores de políticas públicas quanto às tendências dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Projeções para os próximos 10 anos é o tema da entrevista do Bom Dia. Para a gente poder entender melhor o que vem por aí nos próximos 10 anos, de acordo com esse estudo divulgado pelo MAPA, recebemos o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cutidias. Bom dia, seu João Pedro. O que a gente pode esperar, então, dessa projeção nos próximos 10 anos para o mercado de carne, seu João Pedro? Olha, esse trabalho do Ministério, ele coloca duas variáveis. Uma variável seria a variável normal, se o mercado continuasse na mesma situação de hoje. E uma segunda variável é quando você coloca, ou seja, você vai apreciar que a demanda mundial vai crescer mais, que a economia do Brasil vai sair fora desse triângulo maldito de corrupção, populismo e incompetência. Ou seja, você tem dois limites. Quando você olha os limites, você vê para a carne bovina, por exemplo, um limite de 11.400.000. Eu acho que nós temos esse gráfico. Vamos dar uma olhadinha, porque daí a gente consegue visualizar melhor. Inclusive foi dividido, como tem muitos números, ele foi dividido aí, mas já dá para a gente olhar até 2022, depois a gente vai para 2026. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Quando você olha a carne bovina, você parte de um princípio que hoje nós temos 9,5 milhões de toneladas de produção no Brasil. E que se você projetasse ela fosse normal, teríamos 11.440.000. Acontece que você está num processo hoje que houve uma redução significativa no consumo por parte de nós brasileiros, em função da situação econômica, desemprego. Está mais difícil a situação. Tudo difícil. Então, hoje nós estamos com um consumo de 30 quilos per capita ano, que representaria alguma coisa por volta de 6 milhões e pouco de toneladas. Qual que é o ideal, seu João Pedro? O ideal seria voltar pelo menos aos patamares que nós estávamos uns 10, 12 anos atrás, que era 40 quilos por habitante ano. Então, nós teríamos 8 milhões de consumo. E você tem a questão do mercado mundial. O mercado mundial é um mercado disputado a ferro e fogo. O Brasil, no primeiro semestre, fez um monte de bobagem. Agora, no segundo semestre, nós estamos recuperando. Ou seja, você tem uma demanda nos próximos 10 anos prevista de aumento nas exportações de carne bovina no mundo inteiro, na faixa de 2 milhões de toneladas. O Brasil teria 50% disso, ou seja, mais 1 milhão de toneladas. Ou seja, aí nós teríamos com esse consumo, mais uma exportação de 2 milhões e 800, 2 milhões e 900, nós atingiríamos tranquilamente os 11 milhões e 400. Porém, se houver uma recuperação da economia brasileira, o Brasil voltar a crescer, melhorar a renda brasileira, você tem expectativa que não venha aos 40, mas que vá aos 36, 37 quilos por habitante ano, ou seja, então nós teríamos um limite bem maior para o crescimento, você teria espaço para crescer. Porque não adianta crescer se você não tiver mercado, ou seja, a carne é uma coisa que não se estoca. Você pode manter o gado no pasto um certo tempo, tudo bem, mas para o pecuarista é um desastre, aumenta o custo dele, diminui a rentabilidade. Outra carne que tende a crescer bastante é a carne suína, que é a carne mais consumida no mundo inteiro. O Brasil... Mais que frango? Mais que frango. Se você contar só o consumo na China, é 55 milhões de toneladas de carne de suína por ano. Então, apesar de alguns países muçulmanos não comerem por função de questão religiosa, mas no resto do mundo é uma carne muito apreciada e uma carne barata. É uma proteína de alta qualidade e barata. O Brasil, ele não tinha o hábito de consumir a carne in natura. Talvez porque no passado era uma carne muito gorda, etc. Hoje, você tem uma carne mais magra, você é uma carne barata hoje no mercado, ela disputa com o frango o preço em termos de custo por quilo, e é uma carne que está crescendo o consumo. Nós estamos com 14 quilos por habitante ano. Ou seja, fala-se que ela pode chegar a quase 5 milhões de toneladas. E nós temos tem mais, mas 3 coisas fundamentais. Primeiro, nós temos gente capaz, isso não há nenhum problema. Nós temos tecnologia, tem a integração, que você envolve um frigorífico ou uma cooperativa, etc., que ela assessora, que ela fornece leitões, etc. Ela criou uma estrutura extremamente profissional na carne suína. E por último, ela compra o suíno e paga uma taxa para cada suíno entregue.
E a outra, então nós podemos chegar até mais de 5.720.000, seria o limite máximo, o limite superior de crescimento da carne suína, ou seja, aumentar acima de 14 quilos por habitante ano e abrir mercados como o Japão, que está fechado. Agora o Japão abriu para carne suína de Santa Catarina, mas teria que abrir mais frigoríficos habilitados, Coreia do Sul também, a própria China, que é um grande comprador de carne suína no mercado internacional. Põe grande nisso, né? Põe grande nisso. Ela compra gigante. 2 milhões de toneladas, mas é que ela compra basicamente da onde? Da União Europeia e dos Estados Unidos. O Brasil está beliscando 40, 50 mil toneladas, está beliscando esse mercado, que é um mercado muito bom. E por último, o frango. O frango, sim, esse se consolidou como a maior fonte proteica no Brasil. Nós estamos com 42 quilos por habitante ano. 42 é um número. No passado tinha uma piada, viu, Elaine, que eu falava o seguinte, olha, brasileiro pobre come frango quando um dos dois está doente, ou frango ou pobre. Hoje não. Hoje generalizou. Em todas as classes sociais, é uma carne que é apreciada, então é uma carne barata. Essa sim, você trabalha com a hipótese de nós chegarmos a 17 milhões em condições normais e uma hipótese muito otimista de 20 milhões de toneladas. Só que aí nós teríamos que estar exportando acima de 6 milhões de toneladas por ano, porque o mercado interno não sei se conseguiria absorver tudo isso, apesar que nós estamos com 42 quilos por habitante ano. Mas olha, senhor João Pedro, o produtor deve estar assistindo, já pensando nessa projeção, com esse crescimento então intenso para a produção de carne aqui no Brasil. E os preços também devem subir fortemente ao produtor nos próximos 10 anos? Olha, eu não tenho ilusão que vai subir muito, não. Você tem uma concorrência grande, as carnes concorrem entre si, e você tem uma outra carne que não aparece na estatística, que é o peixe. O peixe já hoje, no mundo, você produz mais de 100 milhões de toneladas. E você tem o ovo, tem outras fontes proteicas e que são alternativas para fazer a mistura, vamos falar assim, né? Agora, todos eles, seja qualquer carne, você vai ter que ter eficiência. Aquele produtor que produz menos de 3 arroba por hectare, no caso da carne bovina, dificilmente ele vai conseguir ter rentabilidade, a menos que tenha grande escala e tal, ou condições excepcionais de custo baixo, que não é comum. Não é normal. Ele vai ter que investir. Por essa razão que nós sempre estamos falando aqui nos programas do Canal do Boi, que nós temos que, o produtor tem que olhar as alternativas. Integração é uma excelente alternativa. Você tendo uma boa forragem, você pode melhorar a genética, você pode melhorar a nutrição, pode melhorar uma série de outros fatores e aumentar a produtividade. Para quê? Para que mesmo em épocas de preço baixo, por uma razão qualquer, exportação está ruim, câmbio está ruim, entrou outro populista no governo, voltou a economia a patinar, ele tem condições de ter um mínimo de rentabilidade. Em condições excepcionais, ótimo, ele vai se capitalizar, vai investir mais na fazenda, tudo bem. Então, tecnologia é a palavra-chave para você se manter no processo. Mas, senhor João Pedro, já falamos do mercado nacional, mercado interno, vamos falar do mercado externo. E como o senhor acredita, dentro dessa projeção repassada pelo MAPA nos próximos 10 anos, cenário favorável também para as exportações de carne daqui do Brasil? Eu acredito que sim, especialmente nos países que estão crescendo, a economia está crescendo. A gente tem um quadro também, vamos colocar a produção, só para a gente poder esboçar melhor, vamos observar em relação à produção de carne. Essa a gente já foi, seria a próxima, se tivesse não tudo bem, a gente continua falando da mesma forma. Olha, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter uma formação de classe média com poder de compra em muitos países, especialmente no caso da China, que já é um fato concreto hoje, e você tem uma expectativa de uma melhoria de renda na Índia, que é outro país também, tem uma população muito grande, que está crescendo economicamente, porém lá você teria restrições, no caso da população muçulmana, com a carne suína. A única carne que transita em todos os mercados sem nenhum problema é a carne de frango. Tá? A carne vermelha na Índia, por exemplo, tem uma restrição em cima da questão religiosa, do hinduísta e tal. Mas você tem outros países da Ásia, Vietnã, Tailândia, Malásia, Filipinas, etc., que estão crescendo economicamente. A hora que eles crescem, essa população que ganhava menos que $2 por dia, estava abaixo da linha da pobreza, ela pula para um patamar maior, de $2 a $10 por dia.
ela procura basicamente esse aumento de renda aplicar em alimentação, especialmente em fontes proteicas. Então, você tem um espaço grande para crescer, não há essa dúvida nenhuma. Só para a gente fechar, vamos colocar aquele último gráfico que a produção colocou há pouco, da produção de carne bovina, é isso mesmo, que é aquele gráfico que tem, só para a gente, só uma variação, só para o pessoal de casa observar, em relação às 3 carnes. Vamos pincelar rapidinho. A bovina é a carne que tende a crescer menos, porque é uma carne mais difícil de produzir, não é tão fácil. A suína é com 28%, é um número muito bom, e a carne de frango com 33%. Imbatível, né? 33%. E você, para produzir carne suína e de frango, você precisa de ter gente, precisa ter milho e farelo de soja. 2, 3 coisas que o Brasil tem à vontade. E também, no caso da suína, por exemplo, onde nós vamos concorrer com a União Europeia, a União Europeia tem o inverno. No inverno você tem dificuldade em manusear aquele esterco, aquela água de lavagem e tal. E quando chega o verão, algumas regiões estão tentando diminuir a população de suínos em função da questão ambiental. E o Brasil não tem, ao contrário, o ano inteiro tem solo, o ano inteiro você pode aplicar isso na pastagem, você aproveita tudo isso. Então, aqui no Brasil, nós temos problemas que em outros países são problemas, para nós são soluções. É verdade. Bom, você acabou de acompanhar a projeção para o agronegócio nos próximos 10 anos para o complexo carne e esse diferencial entre a carne bovina, a carne suína e carne de frango. Nós conversamos com o analista de agronegócio aqui no Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Muito obrigada, senhor João Pedro, pelas informações. A gente vai continuar de olho nesse mercado. Com certeza. Gasta o trabalho que está nos assistindo aí. Tá certo.